Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Franciele Bilhalva, eu sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. Antes de iniciarmos a pauta de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Semanalmente posto vídeos em relação a investimentos, finanças pessoais e espero contribuir com a educação financeira do país, especificamente a tua que está assistindo, que tem interesse de saber, de entender, afinal é um assunto pouco falado, ainda pouco falado no nosso país. No último vídeo abordamos os diferentes tipos de títulos públicos federais disponibilizados no Tesouro Direto do nosso Tesouro Nacional. E ficou faltando um específico, que é o Tesouro Renda Mais, que foi disponibilizado esse ano, uma grande novidade. Não foi à toa que não apareceu no último vídeo, foi um problema técnico. Faltou bateria no meu microfone, então eu fiz o vídeo, falei a respeito, mas ficou mudo, então estamos aqui para refazer. E acredito que seja interessante mantê-lo separado, até porque é uma novidade. Foi lançado, como falei, em janeiro, então é algo realmente novo e que a gente vai abordar, entender, conhecer, ver se é atrativo, ver se é interessante, se agrega para ti ou não. Os títulos eles são disponibilizados direto no site do Tesouro Direto e também você pode adquirir através de uma corretora, que é o que eu recomendo, através de uma assessoria. Então, vamos entrar aqui no site do Tesouro Direto, você pode fazer de casa. Existem vídeos educacionais, PDF, tem bastante explicação a respeito. A intenção é que a gente otimizar e entender um pouco melhor, porque tem muita informação, tá? E no próprio site do Tesouro, tá? Ele apresenta o Renda Mais como um título atrativo, porque o investidor escolhe uma data de aposentadoria e garante um salário complementar por 20 anos. Além disso, o salário recebido por 20 anos é mensalmente corrigido pela inflação, garantindo assim o poder de compra. Sem cobrança de taxa de custódia da B3 para quem carregar o título até o vencimento. Bastante importante a gente prestar atenção em todos os detalhes, tá? Porque uma palavra faz toda a diferença. Nessa frase aqui, é justamente a cobrança, né, que é isenta para quem carregar o título até o vencimento, ou seja, se não levar a vencimento, incide cobrança. Daí a gente vai ver, comparando com outros títulos, se esse detalhe acaba compensando ou não, tá? Além disso, é possível começar a investir no Tesouro Renda Mais com aproximadamente R$30. Daí, tudo ok, porque todos os títulos conseguem investir até R$30. Aí tem uma letra miúda, brincadeira, não é letra miúda, tá? Mas tem um detalhe escrito assim: o Tesouro Renda Mais é o nome fantasia da NTN-B Série 1, criada pelo Decreto 11.301 de 2022. Ou seja, o Tesouro Renda Mais nada mais é do que uma NTN-B, que nós já vimos que é um título vinculado, né, que paga uma taxa pré-fixada mais a inflação, vinculado a IPCA. Então, nada mais é do que um tesouro IPCA, com alguns detalhes específicos voltados para a aposentadoria. Então, matamos uma charada aí, né, de entender que o Tesouro Renda Mais nada mais é do que o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? Aquele título onde você garante uma taxa pré-fixada, ou seja, vai receber uma taxa já pré-estabelecida, uma taxa fixa, mais o IPCA. Então, você tem a garantia que tu vai ter um ganho acima da inflação, tá? Porque o IPCA é o índice da inflação. A observação aqui é a gente comparar, então, o Tesouro Renda Mais com outros títulos, inclusive com o IPCA. Porque a intenção aqui é um investimento a longo prazo para finalidade de aposentadoria, para ter um ganho acima da inflação. Mas, observando essa taxa de custódia zero, a gente precisa observar que, se tu não levar a vencimento e utilizar resgatar, porque tem liquidez diária, tu pode resgatar a qualquer momento, tu vai pagar mais taxa de custódia, tá? Tu vai pagar 0,5, tá? Que tu não pagaria em outro título. Então, quando que ele vale a pena? Como uma forma de diversificação a longo prazo, pensando no investimento a longo prazo, e mais uma opção, tá? E não exclusivamente esta opção aqui para aposentadoria, porque é possível a gente fazer uma diversificação a longo prazo,
com benefícios fiscais, já falamos de previdência, enfim, tu pode montar uma carteira pensando em utilizar ela a longo prazo, não necessariamente títulos públicos, tá? Então, assim, o ideal é sempre diversificar. Aquela velha história de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Quanto mais diversificação, mais opções dentro de uma carteira, independente do objetivo, vai ser mais atrativo, principalmente quando a gente fala a longo prazo. Porque quando a gente está pensando numa reserva de aposentadoria, é pensando a longo prazo. Então, tem investimentos, tem produtos que vão ter benefícios fiscais, que vão ter uma rentabilidade melhor a longo prazo, que você pode levar, né, com um prazo um pouco maior de vencimento e que vai ser atrativo. Tá? Então, o Tesouro, ele trouxe essa opção como uma forma de incentivar, né, uma reserva a longo prazo de iniciativa privada. Então, eu acredito que o grande objetivo do Tesouro Direto, não só na captação, é incentivar com que as pessoas façam, né, a sua aposentadoria, seu pé de meia, né, para a aposentadoria de uma forma privada, porque primeiro que a nossa previdência social é deficitária e segundo, né, porque daí olhando para o lado do investidor é bem mais rentável. E se investirmos e fazermos uma reserva a longo prazo, a gente faz os juros compostos trabalharem a nosso favor, ainda mais quando se tem tempo e, consequentemente, né, acaba se tendo mais rentabilidade, mais vantagens, tá? Então, quando a gente fala dessa tarifação, que é essa taxa de custódia diferenciada, como é que ela funciona, tá? A taxa de custódia é zero para o Tesouro Renda Mais. O investidor que receber todas as suas rendas não paga nada até o limite de 6 salários mínimos no fluxo de pagamentos futuros mensais. Até salários mínimos não paga nada. Mais de 6 salários mínimos é 0,10 sobre o excedente, tá? 0,10% sobre o excedente, isso de taxa de custódia. Então, qual seria a nova forma de cobrança da taxa de custódia nas vendas e nos recebimentos, tá? Então, o investidor não vai pagar nas taxas semestrais, tá? Acontece apenas ao vender antecipadamente o título, tá? Então, se tu precisar resgatar antes, vai pagar. Ou caso receba mais que 6 salários mínimos no fluxo mensal do futuro. Então, isso é bastante importante da gente observar, porque se tu precisar resgatar e utilizar, tu vai pagar por isso, tá? A taxa. Então, como é que funciona? De 0 a 10 anos, 0,5%, tá? Taxa sobre o valor do resgate. De 10 anos a 20 anos, 0,20%. E acima de 20, 0,10%. Então, até o vencimento, aí sim, se tu leva, tu não paga nenhum tipo de taxa. Então, quando que vale a pena? Quando tu queres levar a vencimento. Aí tem que avaliar, porque a gente está falando que é acima de 20 anos. Então, para a galera que é nova, para a gurizada, que quer pensar numa reserva a longo prazo, não tem o conhecimento ainda de outras opções, acaba se tornando uma opção interessante, porque tu vai ter um ganho acima da inflação, não vai ter taxa em relação a isso, e afinal a gente está falando de um título extremamente conservador, como a gente já falou em outros vídeos, né? O Tesouro Nacional, ele é extremamente rico, é o principal órgão do país, então ele é um produto extremamente conservador que traz uma segurança, principalmente para quem pensa assim numa reserva a longo prazo, acaba se tornando uma opção para te deixar ali e esquecer, né, e usar no futuro. Importante observar qual a forma de tributação, tá? Porque se paga imposto, afinal a gente está falando de um título de renda fixa. A mesma da renda fixa. A gente comentou nos vídeos dos títulos públicos, né, como que funciona esse prazo para resgate, como que incide as alíquotas. Então, é importante ressaltar, né, que se for até 6 meses, tu paga 22,5 e vai decaindo com o tempo, a cada 6 meses vai caindo a alíquota, então vai a 20%, né, depois de aí de até 360 dias, aí passado mais 6 meses é 7,5%, até chegar a menor alíquota que é 15% depois de 2 anos, especificamente 720 dias, tá? Outra questão importante observar é que os títulos têm liquidez diária, então com esse título não é diferente. Tu pode aplicar a partir de R$30. Uma única diferença, tá, é que esse título ele tem uma carência para venda de 60 dias, ou seja, se tu aplicou, tu só vai poder movimentar depois de 60 dias, tá? Isso é diferente dos demais títulos do Tesouro Direto, então tem que observar isso. E quando a gente entra aqui no site do Tesouro, tem uma parte específica do Renda Mais que tu pode simular a tua aposentadoria com a calculadora, e daí tu vai ter que colocar a tua idade, qual idade que tu quer te aposentar, a renda extra que tu queres por mês e quanto que tu tem para investir. E daí ele vai calcular qual título mais se adequa para ti, para o teu momento,
com base nas informações que tu mesmo, né, forneceu. Lembrando que tu pode aplicar direto pelo site do Tesouro ou através de uma corretora. Eu recomendo fazer através de uma corretora, através de uma assessoria, que vai indicar o melhor título e que não vai ter, né, nenhum custo a mais por isso, pelo menos na corretora aí que eu atuo. Então é isso, gente. Tirando algumas particularidades específicas, o Tesouro Renda Mais é um título público muito parecido com o Tesouro IPCA, com algumas especificações, principalmente no que se diz a tarifa e taxa de custódia. Importante essas observações, ainda mais que a gente fala de um título a longo prazo, porque isso faz diferença na rentabilidade, e é mais uma opção. E é isso, gente. Tesouro Renda Mais nada mais é do que uma preocupação com a aposentadoria, que deve ser observada. Importante enfatizar, acredito que a grande importância deste vídeo é falarmos a respeito, né, da iniciativa privada, de não nos conformarmos e esperarmos exclusivamente pela Previdência Social, e sim fazer o nosso pé de meia, a nossa aposentadoria de uma forma privada, que vai trazer mais rentabilidade e mais segurança para o nosso futuro.